É muito bom nós termos esse pensamento que necessitamos, precisamos da ajuda de Deus constantemente. Nós somos seres humanos e, portanto, devemos esta reverência, a alguém superior a todos nós. Entrando aqui no assunto, que é o estudo da Palavra de Deus em um ano, estudando especificamente Gênesis, Provérbios, Salmos e também o livro de Evangelho de Mateus. Vocês já estão hoje aqui no período de 8, de 8 a 14 dias do mês de janeiro. E tem muitas histórias, o livro de Gênesis é o livro da criação, o livro da formação do povo judeu, e temos ali os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. Aí vocês já devem ter visto bastante isso aí. Tem muita gente aí que já deve ter lido a Bíblia, talvez mais de uma vez. Outros estão começando agora. Então, a título de uma palavra rápida, eu prometo voltar aqui um dia com um tempo maior, para a gente poder discorrer com mais detalhe e dar alguns resumos importantes que traz a palavra de Deus. Mas a Bíblia tem 2 seções especiais, que nós podemos chamar, 2 divisões especiais, que é coisa muito simples, mas é importante a gente falar. Nós temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. O Antigo Testamento temos 39 livros e o Novo Testamento nós temos 27. Isso para os cristãos de uma forma em geral. Algumas religiões têm um pouquinho mais de livros, mas não são os livros que os cristãos usam, que são 66 livros da Bíblia. Esses livros da Bíblia eles são divididos também em versículos e capítulos para melhor entendimento nosso, para que nós possamos compreender melhor esta situação da Bíblia, como é que foi escrito, por quê, qual é o destino dela para nós, o que ela vai nos ensinar com relação a tudo isso. Então, foi facilitado por pessoas humanas. Nós tivemos aí várias pessoas que estudaram e dividiram a Bíblia em capítulos e também em versículos. Mas o conjunto de tudo isso é um contexto. O conjunto é, principalmente, Deus preocupado com o ser humano, preocupado conosco, para que nós pudéssemos vencer aquela etapa primeira, lá do Jardim do Éden, de Adão e Eva, onde houve o pecado, houve um desvirtuamento da conduta moral de todos. Depois vocês já estudaram aí, já passaram por esse período, veio o dilúvio, Deus acabou com a humanidade, em razão de várias dificuldades, mas sempre o objetivo de Deus sempre foi salvar o homem e trazer a todos nós aquilo que é bom, aquilo que nos faz viver melhor, Nós termos uma vida longa, ou ainda que seja curta, mas seja uma vida bem vivida na presença de Deus. Então, isso é muito importante. E a Bíblia também é dividida por períodos. Ela é dividida por períodos. Nós temos aqui, eu até anotei, nós temos o primeiro período da Bíblia, que é o período Pentateuco, que Pentateuco significa 5, é o Penta, 5 livros da Bíblia, que são os primeiros 5 livros, que está ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e conta a história da humanidade na sua criação, na sua formação, e o primeiro povo judeu. E nós temos também um grupo de livros na Bíblia que são chamados de históricos. São 12 livros históricos. Daqui a pouco, os que estão lendo a Bíblia em um ano vão começar a entrar nos livros históricos. Quais são eles? Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Esses são os livros históricos. É muito importante para todos nós
conhecermos um pouco da história, e vocês vão ver isso aí paulatinamente, com relação à formação de cada uma dessas histórias, por que aconteceu, o que Deus tem para cada um. E temos também outro grupo de livros na Bíblia, que são os poéticos, né? Que fala a história romântica e sofredora de Jó, começa com Jó. Temos os Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São os poéticos. Ali você encontra uma declaração de amor, você encontra uma convivência de casais, você encontra as pessoas se relacionando, né? As pessoas tendo decepções, mas são uma forma poética que a Bíblia nos traz no sentido de melhorar a nossa convivência cada dia mais. Tem um quarto grupo de livros na Bíblia que é chamado de profetas maiores. Os profetas maiores são 5. E esses profetas maiores não é porque eles são em questão de altura, mas é porque escreveram mais, tem um volume mais de literatura, né? Eles dispuseram mais e Deus usou mais eles para escrever mais, porque certamente Deus tinha os seus motivos para que fizesse isso. Em razão de ser pessoas mais tranquilas, pessoas que tinham uma visão diferenciada de muitos que depois passaram pela Bíblia e decepções, né? Então, começando por Isaías, o profeta Isaías, chamado de profeta maior, foi o que mais escreveu. Depois tivemos Jeremias, né? Lamentações, Ezequiel e Daniel. E cada um desses profetas, depois, quando vocês chegar a ler esses livros, vocês vão ver a história linda de cada um deles defendendo o reino de Deus. E temos o último grupo, né, do Antigo Testamento, que é dos profetas menores, né? Esses profetas menores, tem alguns que também é pequeno mesmo na estatura, né? Mas outros é porque escreveram menos mesmo. Oséias são 12. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai de Gênesis a Malaquias, é o último. E nós entramos aqui no Novo Testamento, só para dar um resumo geral. Nós temos aqui os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos, né, contam a história de Jesus, o nascimento de Jesus. E deixando aqui o tempo da lei, que é no Antigo Testamento, entramos no Novo Testamento, que aí sim é o tempo da graça, é o que estamos vivendo, e temos aqui os evangelhos, 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E temos também um único livro, que foi escrito por Lucas, que é Atos dos Apóstolos, né? Temos o terceiro grupo também da Bíblia, que são as cartas dos apóstolos, né? De Romanos até Judas, os apóstolos que escreveram, e tem o apóstolo Pedro, né? Tem o Paulo, tem João, tem todos esses homens que conviveram com Deus, e vocês vão ver no decorrer do ano todas essas particularidades nos seus livros, ou nas suas cartas, ou nas suas epístolas que foram escritas. Tem um terceiro também grupo, né? O quarto grupo, aliás, que fala sobre o livro das revelações, que é o Apocalipse. É o único na Bíblia, foi escrito por João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, já bastante velho. Deus, então, revelou a ele e deu a ele a inspiração para escrever esse último livro da Bíblia, o Apocalipse, que é o livro das revelações. Então, vamos lá, vamos começar pelos Salmos, né? Salmos é um conjunto, né, de 150 livros, podemos dizer assim, um conjunto de livros, 150 partes, que foram escritos por... O principal escritor de Salmos foi Davi, o rei Davi. Também tivemos Corá, tivemos Emã, né?
até anotei aqui alguns deles que escreveram os Salmos, Asaf também, né? E outros. Moisés também escreveu Salmo, né? É um conjunto de situações, né, que viveu naquele período de aproximadamente 950 anos a 1050 antes de Cristo, né? E o Salmo tem uma função de produzir louvor, adoração a Deus e fazer as suas reclamações e também agradecer a Deus por aquilo que acontece na nossa vida. Vou citar um exemplo. Você está viajando normalmente e acontece um acidente e você quase entra naquele acidente, mas não entra. É um motivo de agradecer a Deus por aquilo ali. Isso nós chamamos de adoração a Deus com agradecimento para aquilo que Deus tem feito na nossa vida, a preservação de Deus na nossa vida. Qual foi o contexto que foram escritos os salmos? Isso é extremamente importante. Qual foi o contexto? Contexto de formação de um povo judeu em que tinha muita sede pelas coisas de Deus, mas um povo que não se voltava muito para as coisas do bem, por aquilo de fazer as coisas do bem, que não é muito diferente de hoje. As pessoas querem ter as coisas e, por isso, não mede consequências para tentar passar por cima de qualquer pessoa, para adquirir aquela situação de melhor para cada um deles. Então, é um período de guerra, um período de traição, um período de sofrimento, um período de mentira, um período de exaltação, um período que o povo foi levado cativo também para a Babilônia. Então, ali eles extravasam nos salmos toda aquela situação que eles viveram, né? Então, a começar por Davi, Asaf, Corá, Emã, Etan, tantos outros que escreveram Moisés, eles expressam nos salmos, né, aquilo que eles viveram. Seriam mais ou menos hoje os escritores que têm uma história de vida, então eles colocam num livro, né, um pouco diferente da Bíblia, que ali nós entendemos que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse foi inspirada por Deus, mas tem algumas situações que foram registros, que Deus orientou que registrasse aquela situação. A gente olha, parece que não é uma inspiração de Deus, mas é um registro. São coisas que são de Deus, mas não quer dizer a mesma coisa. Então, o Salmo é esse contexto de histórias, né, que nós vivemos, cada um de nós, no dia a dia, e que podemos expressar. Existe Salmo, por exemplo, o Salmo mais conhecido da Bíblia, todo mundo sabe qual é, até aqueles que não leem a Bíblia, sabe qual é, o Salmo 23. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Né? E ele termina dizendo que a bondade de Deus e a misericórdia me seguem todos os dias, ou seja, as bênçãos de Deus nos seguem. Temos o Salmo 91, que tem alguém, às vezes, na expressão de uma conversa entre pessoas, às vezes eles falam assim, olha, rapaz, vai lá e lê o Salmo 91 que você vai ver a diferença. Né? Ninguém encosta em você. Né? E o Salmo já começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Opa, com esse aqui eu vou longe. Manda o Salmo 91 em cima dele. Não adianta nada se nós não tivermos uma vida com Deus. Isso não adianta nada. Salmo 91 não vai adiantar, né? Você lê ele a vida inteira, deixar a Bíblia aberta na sua de cabeceira, na sua casa, onde quiser. Se você não tiver uma vida com Deus, não procurar fazer as coisas de Deus, fazer as coisas certas, fazer o bem. Salmo que está escrito é a palavra de Deus, mas ela não tem efeito para aqueles que não temem a Deus, né? E assim tem tantos outros. O Salmo, a partir do Salmo 25, 26, é praticamente só exaltação. O Salmo 19 é só exaltação da natureza. Então, tem toda essa situação. Então, finalizando aqui com relação aos salmos, é esse contexto de vivência de cada um, expressando a adoração a Deus, o louvor a Deus, as reclamações, os pedidos, e às vezes você encontra salmo dizendo assim, Senhor, acabe com o meu inimigo. Não é? Davi
que era um homem de guerra, que venceu várias guerras, cometeu vários erros, e Deus, né, como a gente costuma dizer aqui no particular, e Deus botou a mão na cabeça de Davi, mesmo fazendo tantas coisas erradas, que alguns que fizeram muito menos no Antigo Testamento morreram. E ele fez coisas horríveis, só que ele tinha um coração extremamente aberto para o arrependimento. E sem arrependimento, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, quando ele cometia uma coisa errada, ele não passava a responsabilidade para ninguém. Ele dizia: Senhor, foi eu, estou arrependido, o Senhor tem misericórdia de mim. Por isso ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Por isso. Então, ele tinha um coração imenso. Por isso, ele foi um homem que chegou a matar um gigante, né? Golias. Então, um homem desse merece todo o respeito, e nós vamos encontrar com ele no céu com relação a isso. Então, os Salmos é essa história resumindo em rápidas palavras. À medida que for lendo o Salmo, vocês vão lembrando de todo esse contexto, né? E foi escrito mais ou menos nessa época. Temos também os provérbios, né? Provérbios que Salomão escreveu a maioria deles, Lemuel também escreveu, e tem outros também que escreveram o livro de Provérbios. Provérbio é um livro de sabedoria. Mas é um contexto, são 31 capítulos, né? 31 capítulos, se eu não me engano, é isso mesmo? E ele traz a questão da convivência com sabedoria na presença de Deus. E ele traz versículos curtos. Praticamente, você lendo o provérbio, você vai entender que cada versículo é um assunto. Cada versículo é um assunto, né? E sempre direcionando para Deus, que é tudo na nossa vida. Então, Salomão, na sua velhice, Salomão já estava perto da sua morte, ele, um homem de Deus, quando Deus deu a ele a oportunidade de escolher tudo na vida que ele quisesse, ele escolheu sabedoria. Então, a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio e ele pediu sabedoria, tinha uma razão. Ele tinha uma nação para cuidar, ele tinha um povo para governar. Então, ele precisava de sabedoria, ele precisava de conhecimento para aplicar o conhecimento com sabedoria. E a sabedoria nós podemos fazer direcionado com Deus, senão não é possível fazer isso. Então, como ele pediu sabedoria e não riquezas, Deus deu a ele, além da sabedoria, deu a ele muita riqueza. E no final da sua vida, que também fez muitas coisas erradas, ele então usa muito essa expressão: raciocinei bem, pensei bem, tudo é vaidade. Né? O que ele quer dizer com isso? Que a vida é muito rápida para a gente desperdiçar a vida com coisas que não traz edificação para nós, não traz sustentação. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo que, principalmente os jovens, os que têm mais idade, talvez não, mas os jovens, qual é o sentido que tem para uma juventude hoje, com todo respeito aos jovens do século XXI, mas qual é o sentido que tem um jovem se envolver com algo que prejudica a sua saúde? Podemos citar drogas, álcool, né? Então, Salomão, na sua velhice, maduro, um homem experiente, então ele traz isso nos provérbios exatamente para mostrar a todos nós, pequeno, grande e os mais experientes, que se nós não cuidarmos da nossa vida, não é, com zelo, com dignidade, honrando o nosso semelhante, respeitando o nosso semelhante, entendendo que o meu direito vai até onde começa o do outro, fazendo o bem, como diz a palavra de Deus, procura o bem e siga-o. Procura o bem e siga-o. Ame o seu inimigo. É a mensagem lá do Novo Testamento e também desde Gênesis. Deus fez: ame o seu semelhante. Tudo aquilo que você fizer que não prejudica ninguém é abençoado por Deus. Né? Então, isso que Provérbios está nos trazendo nesse contexto também de mais de 1.400 anos antes de Cristo. É um homem experiente que deixou essa contribuição para todos nós, que nos traz essa sustentação para dizer, quando o primeiro versículo da Bíblia, de Provérbios, quando
começa a expressar que a sabedoria, né, o conhecimento é o princípio, é o começo da sabedoria. O conhecimento é o conhecimento. E conhecimento todos nós podemos ter, tanto lendo, examinando, ouvindo, falando com as pessoas. Isso é conhecimento. Mas aprendizado, nós precisamos receber. O aprendizado é aquilo que tem atrás das letras da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e nós precisamos de pedir o Espírito Santo de Deus para que, assim que estamos lendo, ele nos mostre, nos revele, coloque na nossa mente e coração aquela mensagem que Deus tem para nós, para vivermos ela no dia a dia. Então, isso é muito importante. Isto é o Provérbios. E Mateus, o Evangelho de Mateus, é um evangelho que foi escrito exclusivamente para os judeus, né? Foi o nascimento de Jesus. Nos capítulos que vocês leram em Mateus, tem ali a maioria deles, que foi de... Deixa eu ver aqui. Os capítulos 8, os capítulos 6 a 10 que vocês leram, do 6 até o 9, praticamente é milagres, curas e milagres de Jesus, né? Então, Jesus revelando para o povo judeu que ele não era aquela pessoa que eles estavam esperando, que é aquele que ia resolver o problema político da nação. Não, não era essa. Ele era aquele homem que veio pregar o amor. E ele estava demonstrando para todo mundo que ele tinha esse poder fazendo isso, fazendo curas e fazendo também milagres, realizando tudo aquilo que pode ser feito. No final do capítulo 9, vocês já leram, né? No final do capítulo 9, ele fala sobre a colheita, né? Dizendo que os campos estão brancos para a ceifa, fazendo uma parábola para nós. Ou seja, o mundo precisa ser pregado o evangelho. O mundo precisa ser anunciado o evangelho. O mundo está pronto para ser colhido, mas ainda precisa de muitos ceifeiros, pessoas que estejam dispostas, que estão fazendo como vocês estão fazendo agora, lendo a Bíblia, tomando conhecimento de Gênesis a Apocalipse para entender como é que tudo isso funciona e como é que vocês podem aplicar isso no dia a dia, não só para nós próprios, mas para as pessoas que nos cercam. Então, essa é a mensagem fundamental de Jesus. Vocês não estão vendo? Olha aí, tanta gente morrendo sem Cristo, tanta gente morrendo sem Deus, tanta gente morrendo sem esperança. Então, o campo está pronto para ser colhido. Cadê as máquinas? Hoje nós temos máquinas poderosas para fazer a colheita. A internet, como estamos fazendo. Eu estou em Goiânia, vocês estão aí no Tocantins. Estamos conversando. A doutora Ariana está nem no Brasil, não está, não é isso? E nós estamos aqui, participando, pregando o evangelho. Alguém que, porventura, está andando no carro, coloca lá, aparece. Isso é uma máquina poderosa, como se fosse aquela melhor colhedeira de arroz que tem hoje, é a mais potente, que tem até ar-condicionado e faz isso. É isso que Jesus está nos ensinando. E no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, para finalizarmos esta parte, no capítulo 10, ele convoca os seus 12 discípulos para começar a ensiná-los como implantar o reino de Deus. E graças a Jesus, em primeiro lugar, a Deus, e esses 12 discípulos que ele escolheu tão bem, passou a noite toda orando para escolher os discípulos, né? E mesmo assim, um ainda o traiu, né? Então, imagina como é complexo esta situação. Escolheu 12, a noite toda orando, pedindo a direção do Pai, a Deus, e ele escolheu 12, né? E um deles ainda o traiu. Então, para vocês verem como é a vida humana, viver com as pessoas. E daqui para frente, ao longo das leituras, vocês vão ver que evangelho milagroso, abençoado. Então, o maior número de curas e milagres acontece especialmente no evangelho de Mateus. A presença real de Jesus ensinando isso aí. Então, vamos aprender no decorrer desse ano tudo isso aí. E eu tinha até separado uma palavra dentro desse contexto geral, mas em razão do tempo, nós vamos deixar para uma próxima oportunidade. Se vocês me convidarem, eu estarei aqui com muito prazer. Se tiver alguma pergunta com relação aí, e eu souber,
não é? Conte comigo. Amém?